Senhor, a Tua glória nesse lugar, a presença do Teu Espírito Santo nesse lugar é de uma maneira transformadora, de uma maneira sobrenatural sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, tomar cada mente nesta noite, cada coração nesta noite, Pai, para transformar, para levar a avançar, a romper, a crescer, a vencer, Pai. E usa o Teu servo, Senhor, como o Senhor tens usado, da maneira que o Senhor quer, Papai. Estamos com os nossos corações ansiosos, Pai, pronto para receber a Tua palavra, e que nesta noite o Teu nome seja adorado sobre cada vida, e venha, Senhor, manifestar o Teu reino, de uma maneira, Senhor, que leve os Teus filhos realmente a romper, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém, Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Obrigado, pastor Alfeu. A paz do Senhor, amada igreja. Tome assento, querido. Aleluia. Já estava com saudade de ministrar para os irmãos. Durante essa campanha, o último dia que eu ministrei foi no dia 2. Então já fazem 20 dias, 21 dias, né? 21 dias que eu não ministro aqui. E hoje o Senhor me deu esse privilégio de ministrar pela manhã e agora à noite. E como eu sou pastor da igreja, eu pensei, vou ministrar mais também. Vamos ministrar mais uns dias aqui para frente. E durante essas 2 semanas que a gente esteve orando, buscando a presença do Senhor, e a primeira semana parece que foi fácil, né? A segunda, houve muita luta, muita batalha, muitos irmãos enfermaram, adoeceram, mas o final foi glorioso. A glória do Senhor se derramou e fomos renovados, fortalecidos, cheios do azeite. Aleluia. Eu gostaria de dizer para a igreja, antes de nós entrarmos na palavra, que sempre que você quiser conversar com o seu pastor, você pode me ligar, você pode entrar em contato comigo, ou ligar aqui para a igreja, e alguém vai agendar um horário para que a gente esteja junto. Mas durante a semana de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, e da 1h30 às 6 horas da tarde de segunda a sexta, e no sábado das 8 da manhã ao meio-dia, o pastor Alfeu está aqui. Fique de pé, pastor Alfeu, por gentileza. O pastor Alfeu está aqui sempre na igreja, a igreja estará aberta. Às vezes ele dá uma saidinha, vai orar por alguém, mas ele já volta, ele vai fixar âncora aqui, para receber os irmãos, para estar atendendo. Ah, pastor, mas eu queria conversar com o senhor. Amém, estou à disposição também. Porém, nesse ano, a partir de fevereiro, sempre quinta-feira eu viajo, vou estar quinta, sexta e sábado nas demais igrejas. Estarei em São Bento, Joinville, Curitiba, Rio Negrinho e Londrina, cada semana numa igreja. Então, vou estar sempre fazendo esse rodízio junto com os irmãos. Por isso que vai ser mais difícil eu estar aqui nesses dias. Mas, domingo, segunda, terça e quarta, eu estou aqui à disposição dos irmãos. Amém? E o pastor Alfeu, quem conhece já o pastor Alfeu aí, levanta a mão. Quem já conversou com o pastor Alfeu? É bom ou não é? É bom. Tome assento, pastor, obrigado. E a pastora Priscila, quando puder, vai estar junto também, né, pastora? Amém? Bênção de Deus. O Senhor trouxe ao meu coração, nessas 2 semanas, um sentimento profundo e muito forte de ver a nossa comunidade de irmãos, não somente aqui na Palhoça, mas também nessas outras cidades, ver o nosso povo, os nossos irmãos, vivendo as promessas de Deus. Sabe, você ter uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você vê um menino de rua, um menino necessitado, a situação desse menino necessitado, que está, quem sabe, vendendo uma balinha no trânsito,
correndo risco, tomando sol, tomando chuva. Essa vida sofrida desse menino honra o seu pai e a sua mãe? Não tem como, irmãos. Quando você olha para um menino ou uma menininha na rua, passando necessidade, o pai e a mãe daquela criança não estão sendo honrados. Algo está faltando naquela família, naquela casa. E nós, como crentes em Jesus, deixa eu dizer para você, quando o nome do Senhor é glorificado na tua vida, é quando as coisas começam a dar certo, quando você começa a perceber que Deus está contigo, você começa a prosperar, você começa a avançar, e os seus vizinhos começam a olhar para você e dizer: o que houve com esse crente? E você vai dizer assim: o que houve com o crente é que eu sirvo um Deus poderoso, grande e forte em batalha. Aleluia! Estamos juntos, irmãos? Esse desejo que veio ao meu coração, de ver você próspero e abençoado, não é um desejo apenas meu, mas é um desejo de Deus, é um desejo do Deus que nos criou. Deus, Ele quer tirar o homem da escravidão e colocá-lo em liberdade. Tirar o homem da opressão e colocá-lo num espírito de ousadia. Aquele que estava oprimido, aquele que estava fracassado, aquele que estava angustiado, Deus quer vê-lo com ousadia, prosperando, avançando, dando seguimento à sua vida. Esse é o desejo, a vontade do nosso Pai. E eu vou mostrar isso pela palavra de Deus para você. Deus quer tirar a pessoa de uma vida de opressão, de angústia, para uma vida de bênção e de conquista. Aleluia! Eu estava olhando aqui e vi presbítero Marcelo, presbítera Sheila. Quando chegaram na igreja, numa necessidade tão grande, me parece que a presbítera Sheila até cesta básica tomou da igreja. Várias vezes ela está dizendo. Uma pessoa que está nessa situação e que depende de uma cesta básica para comer, depende de uma ajuda de alguém, essa pessoa, acredite, está em opressão. Há uma opressão, há uma angústia, há uma necessidade. E não há como a pessoa estar alegre, sorrindo, livre, e muito menos pensando em projetos, em sonhos, porque a sua necessidade básica não foi resolvida. Se a tua necessidade básica não está solucionada, não há como sonhar, não há projetos. E eu já volto aqui em vocês. Quando o Senhor Jesus se encontra com Pedro e os discípulos que foram pescar novamente, porque Jesus havia dado a sua vida na cruz do Calvário, e Pedro se sente angustiado, e ele já não tem mais aquele que multiplica o pão, não tem mais aquele que supre as necessidades, que era Jesus, que era o mestre que caminhava com eles. Quando Pedro se vê nessa situação, ele lembra que tem um anzol no bolso e ele diz: eu vou pescar. E os outros olharam para ele: nós vamos contigo. E eles passam a noite toda pescando e não pegam nada. Mas quando se encontram com Jesus, Jesus não disse para Pedro: ô Pedro, por que você me negou? Eu falei que você ia me negar. Ele não disse para os demais discípulos: eu falei que todos vocês iam se escandalizar. Lembra na última ceia? Eu falei, não, Jesus não fez nada disso. Jesus não lançou palavra de acusação diante da dificuldade dos discípulos. O que Jesus fez foi uma pergunta. A pergunta que ele fez foi esta: já comeram? Olha para quem está do seu lado e pergunta: já comeu? Porque quando nós estamos com a barriga cheia, muitas vezes nós não lembramos da pessoa do lado, mas o Deus que nós servimos lembra.
E muitas vezes você está dentro desta casa de oração e você está satisfeito, a tua vida está boa, e tem dinheiro no banco, e você tem a tua Unimed, e você já está solucionado, mas você nem imagina que alguém do teu lado, talvez bem vestido e cheirosinho, está com fome. E nesta manhã, tivemos um testemunho de um irmão que veio várias vezes com fome aqui, ele e a família. E Jesus faz essa pergunta: já comeram? Tendes o que comer? E eles falaram: mestre, pescamos a noite toda, mas não pegamos nada. E o Senhor aponta para a brasa e diz assim: ó, olha aí, ó, eu já fiz um fogo, já assei uns peixinhos e uns pãezinhos para vocês. Aleluia. Eu não sei se isso te emociona, mas me emociona muito que o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, olha para nós e se importa com as nossas necessidades básicas. Aleluia. Elei calabaralabaralabachúria. Então, se você chegou aqui com uma necessidade nessa noite, saiba, você está na presença daquele que se importa contigo, e mais do que isso, aquele que pode mudar a tua história. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele sempre quis e Ele sempre fez isso. Ele tirou a pessoa de uma situação de desgraça e colocou numa situação de bênção. Você vai encontrar inúmeras histórias na palavra de Deus, de homens que foram oprimidos e Deus os levantou ao máximo. Quando nós olhamos para José, vendido como escravo, preso, desprezado, lá do cárcere, da escravidão, Deus o tira e o coloca como príncipe do Egito. Deus pega um menino chamado Moisés, filho de escravos, e o coloca para sentar no colo de Faraó. Esse é o Deus que você serve. E hoje eu vou falar com você de um homem, e você vai perceber que Deus é grande, e muito mais do que suprir as tuas necessidades básicas, Ele quer que você avance. O crente deve avançar. É dever do crente. Aleluia. Veio ao meu coração, durante essas 2 semanas que eu ouvia as ministrações, as pregações, sob o tema Jesus Cristo, o restaurador. E me chamou a atenção que ninguém usou o texto, que eu acredito que foi a Sarinha, missionária lá de Curitiba, que colocou na nossa placa, de Zacarias, que diz: digo-vos hoje, que hoje, ainda hoje, restituirei o dobro a vocês. Ninguém usou esse texto, ninguém usou. Me chamou a atenção que todos ficamos presos, porque eu também, ficamos presos no Jesus vai restaurar o casamento, Jesus vai restaurar a tua saúde, Jesus vai restaurar a tua família, os teus filhos. A gente ficou nisso. Mas enquanto todos foram ministrando, Deus foi colocando no meu coração: Jesus Cristo, o multiplicador. Ele não apenas restaura, Ele multiplica o que você tem. Ele faz com que você prospere, com que você avance. E o Senhor trouxe a vida de um homem chamado Jacó. Quantos já ouviram falar de Jacó? Quantos de nós já oramos assim: Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Quem já orou assim? Amém? Eu normalmente quando vou orar eu digo: ó, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E daí eu não me aguento, eu digo assim: Deus da minha avó Paulina, e Deus do meu pai Oceano e da minha mãe Claudete.
Labaralamachoria. Porque tantas coisas o Senhor fez por Abraão, Isaque e Jacó. E tantas coisas Deus fez pela minha avó Paulina, e pelo meu pai Oceano, e pela minha mamãe Claudete. Então não há como ser diferente. É o mesmo Deus que eu sirvo. Eu tenho certeza que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o teu Deus. Aleluia! A situação inicial de Jacó é interessante. Porque Jacó é filho de Isaque. E Isaque é um fazendeiro, rico, próspero, bem-sucedido, com servos e servas, e gado, rebanho, ouro e prata. Ele é filho de Isaque. Se não bastasse Jacó ser filho de Isaque, ele é neto de Abraão, o amigo de Deus. Não é aquele que diz assim, eu sou amigo de Deus. Abraão é aquele que Deus diz assim, Abraão, meu amigo. Uma coisa é você dizer, ai, Deus é meu amigo. Isso é fácil, irmão. Difícil é Deus olhar para você e dizer assim, rapaz, esse é meu amigo. Sabe, porque a gente quer ser amigo de gente importante, mas gente importante querer ser amigo de nós, aí é diferente, irmão. Agora imagina o Todo-Poderoso, diz que é amigo de Abraão. Agora imagina você, Jacó, filho de Isaque ricão, neto de Abraão ricão, poderoso, amigo de Deus. Então quando nós olhamos para Jacó, nós nos identificamos. Eu não sei se você se identifica, mas eu me identifico, porque o meu pai, o Deus celestial, o Deus de Abraão, ele é o dono do ouro, da prata, ele é o ricão, ele é poderoso, e por Jesus Cristo eu sou o co-herdeiro das bênçãos. Aleluia! Então a gente se identifica com Jacó, mas nessa situação, quando nós olhamos para Jacó, ele tem que fugir da sua casa porque seu irmão quer matá-lo. E tudo que Jacó leva é uma botija de azeite e promessas. Palavras. Ele não levou uma cabeça de ovelha ou um gado. Ele não levou nada disso. Ele não levou nenhuma galinha, nem um ovo. Ele sai fugido da sua casa, e a única coisa que ele não esqueceu foi do azeite. Ele leva uma botija de azeite. Só crente que gosta de azeite, irmão. Por isso que nós temos bastante aqui. O camarada foge com uma botija de azeite. Ele é tido como enganador pelo seu irmão, e ele não tem nada além de palavras, promessas. Quando ele ora, quando ele se encontra com aquela escada que toca o céu e anjos sobem e descem, a oração dele é, eu preciso de comida, de água e de proteção. Ele está só, não tem nada, além de promessas e azeite. Pastor, o senhor está repetindo isso. Tem alguns aqui que se identificam com isso. Tudo o que você tem são promessas de que Deus vai te abençoar, promessas de que você vai prosperar, promessa de que você é uma bênção, promessas de que Deus é contigo. E azeite, você fala a língua estranha, você ora, você sente a presença do Espírito Santo, o pastor chega perto de você e já há uma comunhão e o fogo desce. Então tem azeite e tem palavras e tem promessas, mas e o restante? Jacó tinha promessas, tinha azeite, mas estava desempregado, com fome, sem roupa e sem proteção. E eu posso dizer para você, tem alguns aqui que fala a língua estranha, está cheio do Espírito Santo, tem as promessas de Deus, mas está desempregado, pouca comida em casa, aluguel atrasado, todo ralado.
Alguém se identifica? Acho que é só eu. Então olha para mim, Jesus. Situação complicada. Filho de ricão, neto de poderosão, sem nada. Sem nada. Tem azeite. Estamos juntos, igreja? Diga comigo, tem azeite. Se tem azeite, tem fogo. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo na tua vida é um sinal. Quem aqui fala outras línguas? Levanta a mãozinha assim. Levanta bem a tua mão. Quem sabe que o Espírito Santo habita em você? Mesmo que você não fale a língua, o Espírito Santo pode habitar em você. Quem sabe que o Espírito Santo habita? Levanta a mão. Deixa eu dizer para ti, a presença do Espírito Santo em você é um sinal de que você pode ser um príncipe de Deus. Não significa que você já é. Jacó tinha a presença do Espírito Santo, simbolizado naquele azeite que ele carregava. Mas ele não era príncipe, ele era tido como enganador. A sua vida parecia um fracasso. Parecia ser um fracasso. Mas o sinal que ele tinha dava a ele a certeza que ele poderia chegar a ser um príncipe de Deus, porque quando o anjo, que é o próprio Senhor Jesus, se encontra com Jacó, e Jacó luta com Deus a noite toda, quando está amanhecendo o dia, o anjo do Senhor diz assim: me larga, porque já está amanhecendo, eu tenho que ir. E o que Jacó diz? Agarrado no Senhor, agarrado: não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmão, quem quer ser abençoado se agarra com o anjo, se agarra com Jesus e diz: de jeito nenhum, eu quero a minha bênção. Então o anjo olha para ele e diz assim: como é teu nome? E ele fala: Jacó. E o Senhor diz assim: meu filho, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Diga comigo, prevalecestes. Diga comigo, lutastes com Deus e com os homens. Quem quer prevalecer vai ter que lutar com Deus e lutar com os homens. Se você quer prevalecer, proponha no teu coração ser um lutador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe o que significa Israel? Fala, presbítera Sara. Príncipe de Deus. Israel significa príncipe de Deus. Até aquele momento, Jacó era um homem cheio do Espírito Santo, desempregado, sem roupa e mal cuidado. Mas quando ele lutou com Deus, lutou com os homens e prevaleceu, então ele recebeu a bênção. Amém? Olha só o que eu vou dizer para você. Fazem 12 anos que eu pastoreio aqui em Palhoça. E eu percebi nesse tempo, e no tempo que eu trabalhei com outros pastores, que foram 12 anos como auxiliar, então já fazem 24 anos que eu pastoreio. E antes disso, junto com meu pai, eu cresci vendo a igreja e os irmãos. Sabe o que eu percebi? Que não basta, presta atenção, não basta apenas crer nas promessas. Crer nas promessas é primordial,
Porém, existem atitudes que se seguem, que devem ser colocadas em prática para que se alcance a promessa. Eu já ouvi alguém dizer assim: quem tem promessa não morre. É mentira. Tem gente que tem promessa e morre. Quando nós olhamos para o povo de Israel que saiu do Egito, todos eles saíram porque creram na promessa da terra que mana leite e mel. Eles creram, por isso eles seguiram Moisés e tomaram o caminho do deserto, pensando: nós vamos chegar na terra prometida. Mas no caminho, as suas atitudes foram contrárias à promessa de Deus. E por causa das suas atitudes, morreram sem entrar na terra prometida. Morreram no deserto. Por isso eu digo para você: você crê nas promessas de Deus, por isso você está aqui. Agora, eu vou mostrar para você que nós precisamos, irmãos, como igreja, tomar algumas atitudes para alcançar as bênçãos de Deus. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 28 e o versículo 18. Diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia. Repetindo, Jacó tinha azeite, e agora ele fecha a aliança com Deus. Quando fala de derramar azeite sobre aquela pedra, está falando de derramar azeite sobre os teus propósitos. Diga comigo: derramar azeite sobre os meus propósitos. Sabe o que é derramar azeite sobre os teus propósitos? Orar. Você tem azeite. Quem não tem azeite não consegue orar muito tempo. Quem não tem a presença do Espírito Santo, quem não tem óleo, ele vai, ele ora 2, 3 minutos, ele olha no relógio: meu Deus, parecia uma meia hora orando, porque ele não tem azeite para queimar no altar. Mas você tem azeite. Então, quando você vai fechar qualquer negócio, absolutamente tudo que você for fazer, antes de fechar o negócio, entra em comunhão com Deus, entra no teu quarto, ora e espera resposta de Deus. Consulte ao Senhor e espera a resposta sobre o negócio que você vai fazer. Espera a resposta, não saia adoidado. Muitas vezes nós vemos pessoas que encontram um irmão: a paz do Senhor, você é da onde? Ah, eu sou lá de Uruguaiana, da fronteira, e aí eu também sou gaúcho, então vamos fechar o negócio. Irmão, para com isso. Se fosse paranaense, também não dá certo. Não fecha a sociedade com qualquer um, irmão. Irmão, para fechar negócio, para começar alguma coisa, derrama azeite. Ora, busca a presença do Senhor. A segunda coisa que você deve fazer: fechar aliança. E alguém diz assim: como que se fecha aliança com Deus? Como que é possível fechar uma aliança com Deus? Deixa eu dizer algo para você, igreja. Não seja ingênuo.
Não seja ingênuo. O Deus que você serve não é Deus de esmolas. Não é Deus de esmola, é Deus de sociedade. O Deus que você serve não é um Deus que trabalha com esmola. É um Deus que trabalha com sociedade. Por isso que Jacó, que já era filho de Abraão, filho de Isaac, neto de Abraão, Jacó já sabia como é que funcionavam as coisas. E ele sabia que se ele quisesse a bênção de Deus, ele precisava fechar negócio. Por isso que quando ele faz a sua oração, ele diz: Senhor, se o Senhor me der roupa, comida e segurança, certamente de tudo que eu ganhar, darei o dízimo. Por que ele fala isso? Porque dízimo fala de dependência. Diga comigo, dependência. Sabe o que é dependência? É quando você vem trazer o teu dízimo à casa do Senhor, e você vem e diz assim: Senhor, eu trago o meu dízimo porque eu reconheço que a minha saúde vem de Ti. Eu reconheço que se não fosse a mão do Senhor, eu não venderia, eu não teria o meu trabalho. A pessoa que não dizima, ele não pensa isso. A pessoa que não dizima, ele pensa: se eu não trabalhar, eu não consigo. Porque se eu não fizer, não vai acontecer. Ele está focado e firmado nele mesmo. A pessoa que dizima, quando vem a luta, quando vem a prova, ele usa a palavra e diz: Senhor, a tua palavra diz que quem é dizimista, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor traz. Ele apresenta ao Senhor os seus dízimos. Quando você decide fechar negócio com Deus, você decidiu ser dizimista. Ser dizimista fala de amor e comprometimento com a obra de Deus. A pessoa que dizima é porque ele tem aquele sentimento: eu quero ver a nossa igreja parar de pagar aluguel e nós comprar o nosso templo, nós construir a nossa catedral. Eu quero ver a nossa igreja plantando obras missionárias ao redor do mundo. Eu quero ver a nossa igreja enviando missionários para todas as partes desse Brasil. Eu quero ver a nossa igreja tendo uma igreja em cada cidade do território nacional. Ah, mas eu também tenho esse desejo. O desejo só é real e verdadeiro quando você fecha negócio, quando você diz: eu estou junto. Quando você diz assim: eu estou junto com os meus dízimos, Deus olha para você e diz: eu estou junto contigo no teu negócio. Porque se o teu negócio cresce, a minha igreja também cresce junto. Aleluia. Aleluia. Há um sonho e um desejo no meu coração de que todas as cidades do Brasil tenham uma igreja chamada Filadélfia. Todas as cidades. Há um desejo no meu coração de nós termos um programa de televisão. Pastor, hoje é a internet. A internet é parte muito pequena. O que ainda impacta é a televisão. Aquele que é dizimista, aquele que é ofertante, ele deseja ganhar mais para fazer com que a sua igreja prospere, porque ele tem sociedade naquilo. Alguns irmãos às vezes me procuram e eles estão angustiados, e eles dizem: pastor, o meu negócio não está funcionando. Eu me preocupo, eu me angustio por dois motivos. Pelo primeiro, porque eu amo a pessoa, eu quero ver ela fluindo, eu quero ver ela crescendo. E porque ela vem todo o culto aqui, ela está na quarta-feira, ela está no domingo e ela traz o seu dízimo. Aí ela olha para mim e diz assim: pastor, estou dizimando, mas não está funcionando. Você está entendendo? E eu tenho que encarar a pessoa, dizendo: pastor, abriu meu negócio e não funcionou. E eu estou dizimando, estou ofertando. E você acha que as pessoas não fazem isso? Fazem. E que bom que faz, tem que fazer.
para que a gente apresente ao Senhor. Agora, eu vou explicar para você o que acontece. A grande maioria de nós que estamos aqui, temos azeite, sentimos o Espírito Santo. A maioria de nós, a grande maioria, é dizimista fiel, mas falta o restante. Estamos como Jacó, temos azeite e dizimamos, porém, faltam as demais atitudes que te levarão a conquistar a promessa. E é o que eu vou falar contigo hoje. Diga comigo assim, meu querido. Meta. Diga de novo, meta. Diga de novo. Quem não tem uma meta, não sabe aonde vai chegar. Quem não tem uma meta, ele anda solto. E aí ele não entende por que a sua vida não chegou a um propósito. Porque ele vai vivendo a sua vida adoidado. Tanto faz, ele vai vivendo. Mas não tem um propósito, não tem uma visão, não tem aonde chegar. Nós estamos falando de Jacó. Jacó tem esse encontro com Deus. E ele chega na casa de Labão, do seu tio. E a primeira coisa que ele vê quando ele chega lá, sabe o que foi? Quem sabe o que foi? Levanta a mão. Ixi, está faltando ler a Bíblia. Tem uns aí que sabem. Um ou outro. Fala mais alto. Raquel. Quando Jacó chega na casa de Labão, a palavra diz que Labão tinha duas filhas. Uma era Leia, que era meio vesguinha e feia. Coitada, a Bíblia fala, não tenho culpa. Mulher era feia, mano. E a outra diz que era formosa de corpo e tudo mais. E aí quando Jacó olha, ele diz: a minha meta. Na hora, irmãos, na hora ele motivou. Ele já teve visão de futuro. É isso que eu quero. E é a primeira coisa que acontece quando ele chega na casa de Labão. É a primeira coisa. Ele já lançou uma meta. Irmão, qual que é a tua meta? O que você tem para frente? O que você está esperando para a tua vida? O que você está esperando? Qual o teu projeto? Como que você pretende finalizar 2022? Ai, pastor, eu pretendo terminar cheio do Espírito Santo. Você já está cheio do Espírito Santo. Não está havendo avanço nisso. Precisa avançar, meu filho. Diga comigo de novo, meta. Irmãos, não tem nada para motivar um homem como uma mulher. Eu e o Joel chegamos lá em Miami, fomos embora para lá. E o pastor foi nos receber no aeroporto. A primeira coisa que o pastor fala para mim, quando ele me olhou, ele falou assim: esse aqui é o pastor Alailson. E eu, muito crente, a paz do Senhor, é o nosso ministro de louvor. Eu falei, amém. Esse aqui é o irmão Júnior, tecladista. Eu falei, paz do Senhor. Eita, glória. Crente é coisa linda, né? Nunca tive esses caras ali, paz do Senhor. Ele falou assim, que é o meu filho Jonatas. Eu falei, ô Jonatas, paz do Senhor. Que hoje é o doutor Jonathan, né? E aí a Ana estava sentada, minha esposa, hoje estava sentadinha assim, num sofazinho. E aí ele virou assim, falou, e essa aqui, ó? E fez assim, deu um clique no dedo. É a Ana Cláudia. E eu olhei e falei, meta. Visão. Irmãos, ali na verdade mudaram todas as minhas metas. Todos os meus projetos e sonhos foram mudados naquela hora. Meu Deus do céu. O Joelson sabe como mudou, né, Joelson? Porque horas antes, como o pastor era para chegar às 5 e pouco da manhã, ele chegou, era quase 11 horas da manhã. Ali pelas 9 eu já estava doido para ir para a praia. Já falei, o Joelson, vamos para a praia. Cara, tá cheio de americano aí, mano. O Joelson, não, tio, calma, o pastor vai chegar. Eu falei, rapaz, depois a gente dá um jeito, cara, vamos lá. E ele que me segurou, obrigado. Que eu não era bem certo, era igual o Jacó, bem doidinho. Mas quando olhou algo que valia a pena, meta. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem gente que os seus desejos precisam ser tratados.
porque o teu desejo termina se tornando uma meta, um objetivo. E tem gente que os seus objetivos, as suas metas, são bens de recreação. Tudo que ele pensa é para recriar, sabe? Para ficar de boa. O sonho dele é ter uma rede para colocar na varanda. Uma cadeira de praia. Tem gente que tem esse sonho. Os que pensam mais sério, pensam assim, eu quero ter a minha casa, ter a minha casinha. Irmãos, a tua casinha não vai render nada para você. Vai render é pagar a prestação todo mês. E o meu carrinho, o teu carrinho menos ainda. Tu vai ter o teu carrinho, 2 alegrias, quando compra e quando vende. Porque daí você compra, mas não tem dinheiro para pôr gasolina. Quando quebra, você aí faliu de vez. Então não adianta. Irmão, você tem que ter uma meta de algo que vai produzir riquezas para você. Aleluia, eu falei nessa manhã e parece brincadeira, mas não é. Tu está rindo, né, Bruno? Vou falar para você. Acredita, irmãos, que teve um jovem que me ligou, rapaz de 19 anos, 20 anos. Pastor, eu soube que o senhor tem um cartão de crédito bom. Eu falei, miserável. Quem que contou? Aí ele falou assim, queria saber se o senhor, é que eu quero comprar um videogame. Queria saber se o senhor não parcela para mim lá, dá para fazer em 10 vezes. É 4.500 o videogame. Eu falei, Jesus, deve estar doido. Eu fiquei tão brabo, irmãos, mas tão nervoso, porque o camarada nem trabalha, não estuda, não tem dinheiro nem para comer direito, quer comprar um videogame para ficar jogando. E além de tudo, quer usar o meu cartão. Olha o objetivo do camarada. Olha a meta do cara. E alguém diz assim, mas tem 19 anos, pois já está velho. Já tinha que ter alguma coisa na vida. Diga comigo, meta. Eu vou contar um testemunho para vocês, rápido aqui, vou fugir. Já preguei hoje de manhã esse aqui, acho que é por isso que estou pregando outra coisa também. Se você quiser ver bem a mensagem certinha, você assiste o que foi ministrado de manhã. Amém? Olha só, eu trabalhava numa sorveteria. Presta atenção. Eu chegava às 6 horas da manhã, passava o escovão. Quem lembra do escovão? Sabe aquele negócio pesado para dar brilho no assoalho? Passa cera e passa aquele negócio pesado. Quem trabalhou com aquilo? Coisa triste aquele negócio, irmão. E ali, 6 horas da manhã eu estava lá. Passando escovão, era uma sorveteria que dava metade dessa igreja aqui. Lá eu passando escovão. Quando terminava de passar o escovão, eu ia preparar o sorvete. Que o dono da sorveteria, lá, o filho tinha me ensinado. Eu preparava o sorvete de massa e depois preparava a calda para o sorvete italiano. E ali pelas 10 horas, então eu já tinha conseguido terminar isso. Então agora eu ia servir as mesas, preparar banana split, sundae, tudo que você imaginar de sorvete, saladinha de fruta, estava lá. E eu gostava, irmão, agarrado. Engordei também bastante ali fazendo sorvete. Coisa linda. Irmãos, e era época de Natal. Começo do mês. E eu já estava trabalhando desde setembro ali naquela sorveteria. Aí, pensei, vou dar um presente para o meu pai, um presente para minha mãe. E aí fiz a minha lista de todos os amados que mereciam um presentinho. Nem que seja uma caixa de bombom. E eu fui falar com a dona. Falei, dona fulana, quanto é que eu vou ganhar de hora extra? Porque eu estou trabalhando até meia-noite aqui, das 6 da manhã à meia-noite. Ela, fala com o fulano lá, ele que é o financeiro. E eu fui lá falar com o genro da mulher. Falei, meu filho, queria saber quanto é que eu vou ganhar de extra aqui nesse tempo que eu estou fazendo. Ele falou, vai trabalhando aí, Nai, vai trabalhando. Se tu trabalhar direitinho, depois nós conversamos. Falei, você está maluco? Me irritei. Irmão, se é para se irrita para o bem. Fiquei nervoso. Falei, o quê? Para com isso. Fui lá, peguei a minha mochila e... Ei, onde é que você vai? Estou indo embora. Chega. Trabalhar para os outros. Não, o que é isso? Falei, tchau.
Cheguei em casa, já chegou a mulher atrás da dona da sorveteria lá. Ô pastor, o que houve com o Nai? E o meu pai, não sei, ele já é grande, ele que se vire. A mulher foi embora, meu pai falou, o que houve, meu filho? Eu falei, não, aconteceu assim, assim, assim. Ele, e o que você vai fazer? Eu falei, eu preciso de um freezer. Eu tinha 17 anos. Ele falou, para quê? Ele falou, porque eu quero colocar sorvete da concorrente para vender lá na praça, lá pertinho da sorveteria da fulana. Meu pai olhou para mim assim, tem certeza? E como é que tu vai fazer isso, cara? Eu falei, eu vou lá na prefeitura pedir autorização para vender sorvete na praça. Ele falou, se você conseguir autorização, eu compro um freezer para você financiar, tu vai pagando. Eu falei, tá bom. Fui lá, consegui autorização, e estava eu lá com meu freezer, com sorvete da sorveteria concorrente. Minha alegria, irmão, com essa alegria. Lutaste com os homens e prevaleceste. Guarda isso no teu coração. Aí não, tem espaço para todo mundo. Tem, mas os melhores é que sobrevivem. Os melhores é que superam. Os medíocres vão passar necessidade. Guarda o que eu estou te falando. Irmão, dali nós compramos uma máquina de sorvete. Eu e o apóstolo, sorvete americano. Quem lembra do sorvete americano aqui? Só os velhos. Só nós os velhos. Os novos, tudo é sorvete italiano. Nós era americano, que era o sorvete de água ainda. Mas eu resolvi incrementar a história. Em vez de fazer sorvete de água, eu fiz sorvete de leite na máquina de sorvete de água. Claro que não ia dar certo, né, irmão? E eu ali, irmão, trabalhando. E aquela máquina, ela gela na hora. Na hora. Vai descendo ali, ele vai girando e já vai gelando e sai o sorvetinho. Mas se você deixa ela ligada, ela cria um gelo na ponta ali, onde vai sair o sorvete, e não deixa sair. E eu estou ali, estava solteirinho ainda, na praça, me achando sorveteiro, e de repente chega uma irmã da igreja. Ô Nai, olhou para a neta era bonita. A neta de vestido branco, coisa mais linda. E ele falou assim, fulana, esse aqui é o filho do pastor. E a menina olhou para mim e assim. Pff. Aí eu desandei, mas eu falei, meu Deus, acho que ela não gosta de sorveteiro. Fiquei ali. E a irmã falou assim, você quer um sorvete para a menina? A menina falou, não. E a irmã, com pena de mim, falou, eu vou querer um. Eu falei, tá. Que sabor que a irmã quer? A irmã falou, eu quero de abacate, verde. E nessa história toda, irmãos, eu esqueci o negócio ligado, trancou embaixo, eu não vi. Presta atenção. Soltei o líquido e veio. E não saía, e não saía, e não saía. E a máquina, e nada. E eu falei, meu Deus, o que deu com essa máquina? E a velhinha veio perto, o que deu? E a neta esqueceu que ela era soberba, que ela era exaltadinha, e também se interessou porque não estava saindo sorvete. E chegou bem pertinho da máquina. E começou a olhar bem pertinho. E quando ela está olhando bem pertinho, adivinha, irmão, estoura. No meio da praça, sorvete verde na moça inteira, no vestido branco. Eu já estava envergonhado. Imagina a situação, a menina braba, elas iam pegar ônibus. Eu falei, desculpa, e achei um paninho, queria limpar, ela, para! Eu falei, meu Deus, e agora? Me revoltei, irmão. Mais uma vez me revoltei agora. E o Joab trabalhava numa outra pracinha também, com uma máquina parecida com aquela. Fui lá no orelhão, na época não tinha celular, era no orelhão. Ô Joab, vem cá me ajudar, não vou guardar, não quero mais saber essa máquina aqui. Eu falei, o que houve? Não, só vem me ajudar aqui. Guardamos a máquina, levamos para casa. Falei, nós vamos comprar uma máquina de verdade, cara. Nós vamos comprar uma máquina aquela que faz sorvete de massa mesmo. Ele falou, mas como é que nós vamos comprar? Eu falei, não sei, cara, vamos comprar. Bom, resumindo a história. Foi dezembro do outro ano. Nós tínhamos essas duas máquinas de sorvete americano.
Nós tínhamos uma Kombi com 1 ano de uso, que nós compramos ela quase zero, e nós tínhamos 26 freezers, daqueles grandes, espalhados por todas as lanchonetes de Porto União, eu com 17 e o Joabe com 12 anos. Irmão, sabe fazendo o quê? Vendendo sorvete, 2 gurizão, que tinha uma meta. E durante todo esse tempo, eu não comprei nenhum tênis, nenhuma camisa, nem videogame, nada. Focado naquilo que vai trazer resultado. Qual é a tua meta? Qual é a tua meta, meu irmão? E alguém diz assim, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu preciso de algumas ovelhas gordas aqui. Que ovelha para eu estar sustentando está cheio. E eu preciso de umas ovelhas gordinhas aqui que me ajudem a sustentar o rebanho. Quem quer ser umas ovelhas gordas? O Ater já está gordinho. Aqui, tem mais um. O Boss é uma ovelha que vai engordar mais, boys. Estamos juntos, irmãos? Nesse pensamento? Presta atenção. Jacó olha para Raquel, deseja Raquel. Tem que trabalhar 7 anos. Quando ele termina aqueles 7 anos, ele pensa que vai receber a meta. Mas não, ele recebe a feinha. Ele recebe a Leia. Desanimou. O homem desanimou. Não. Ele falou, não, peraí. Então tá. E como é que eu faço para receber a Raquel? Mais 7 aninhos. Mas se tem meta, não tem problema. Vamos embora, para frente. E alguém pensa, mas Labão que enganou o Jacó. Não, foi Deus preparando Jacó. Pastor, como assim? Porque Jacó era dólar. Quem sabe o que é dólar aí? Levanta a mão. Tem alguma irmã que ainda é dólar aqui? Só tem uma irmã lá dólar, 2, 3. Sabe o que é dólar? Dólar é aquela irmã que lava a louça, que lava a roupa, que limpa a casa, que cuida dos filhos. Isso é maravilhoso. Mas se você quer produzir riquezas, no sentido físico, no sentido de material, porque uma mãe produz riquezas nos seus filhos. Mas o assunto hoje é outro, não me entenda mal. Jacó era do lar. A palavra diz que Jacó gostava de ficar com a mamãe em casa. Olha que loucura! A palavra diz que Esaú saía para a caça e Jacó ficava do lado da mamãe lavando loucinha, varrendo a casa. É o que diz a palavra. Esse era o Jacó. E aí quando surge a ideia de tomar a bênção, porque Esaú tinha vendido a sua primogenitura, Jacó não foi capaz de matar o cabrito. É a mamãe que tem que matar o cabrito, é a mamãe que tem que assar, a mamãe que tem que cozer, a mamãe tem que preparar. E desse jeito Jacó chega na casa de Labão. Não sabia caçar, não sabia fazer nada. Jacó não sabia fazer nada. Então Deus olha para Jacó e diz assim, eu quero abençoar, porque Jacó quer a bênção. Jacó tem azeite, Jacó vai ser dizimista, me prometeu, tem aliança comigo, mas esse camarada não sabe fazer nada. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, não é você, o Jacó? Irmão, tem gente nesta igreja que já caminha 10 anos comigo, 11 anos comigo. O camarada não tem profissão, o camarada trabalha 3 dias numa empresa, saiu. Teve um camaradinha que não conseguia trabalho, não conseguia, até que de repente estava trabalhando no mercado, trabalhou 1 dia. O rapaz forte, o gurizão novo, nos 18 anos. E aí chegou, eu falei, ei meu filho, como é que foi o primeiro dia de trabalho? Saí. Como é que é? Saí. Falei, por que tu saiu? Aquelas bombonas de água que eu tinha que ficar carregando muito pesado. Meu filho. Daí não adianta ser dizimista, daí não adianta ter azeite, não adianta falar língua estranha. Se tu é um frouxo e mole, não vai dar, meu filho. Não vai dar.
Aí quando a gente fala, aí fomos para os Estados Unidos, né, para Miami, o que nós fazia lá? Pedreiro, saco de cimento nas costas, toda manhã nós tínhamos que descarregar um pallet de piso ou de mármore, de joelho, 8 horas de joelho colocando piso e um servente colocando para você o instalador. Irmão, Jacó não sabia fazer nada, Deus precisou colocar ele. Deus pensou assim, vou colocar o bicho 7 anos. 7 anos ali, não aprendeu. Presta atenção, 7 anos ele trabalhou e não foi o suficiente, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus olha para Jacó e diz assim, se eu der um rebanho para Jacó agora, ele vai pôr tudo a perder, não está pronto, precisa mais 7 anos para aprender. Mais 7 anos trabalhando. Agora sim Jacó está pronto, agora Jacó sabe cuidar de rebanho. E então Deus diz assim, agora sim Jacó vai ter o seu próprio rebanho. Estamos juntos, igreja? Aleluia. Existem alguns meios de prosperar, trabalhando arduamente, seja você um funcionário ou no teu próprio negócio, trabalhando arduamente. Você pode ver que a palavra diz assim, e Jacó levantou de manhã, de madrugada. Levanta de madrugada e trabalha de verdade. Não faz corpo mole, estuda. Ah, mas o fulano agora é fulano de tal, é doutor, não sei o quê. Precisou estudar para conseguir uma profissão. Estudo metódico, 5 horas, 6 horas por dia de estudo, para que você se destaque dos demais, para que você seja o melhor no que você faz, o melhor no que você faz. Diga comigo, eu preciso ser o melhor no que eu faço. Aleluia. Quem não levar a sério a sua vida, vai terminar passando necessidade. Quem não levar a sério a sua vida, porque se você, com a força que você tem hoje, não está conseguindo avançar, imagine, irmãos, daqui 10 anos. Não pense que daqui 10 anos você vai estar mais forte, você vai estar mais fraco. Mas você pode estar mais fraco, porém, mais rico. Você pode ter pessoas para ajudar você, para você pagar ela, mas você vai ter que pagar um preço hoje. Diga comigo assim, meta, trabalho, persistência, estratégia. Trabalho, né? A meta, o que eu quero chegar? Trabalhar duro, arduamente, persistir e estratégia. Por que estratégia? Você precisa olhar para a tua vida. O que você está fazendo hoje está te levando para frente? Pastor, está me mantendo. Se está te mantendo, continua, mas já olha para uma lateral. O que você pode fazer para produzir mais? E alguém diz assim, pastor, o que isso tem a ver com igreja? O que isso tem a ver com a casa do Senhor? Então deixa eu dizer para você. Eu estive lá em Moçambique, e a cada 1 quilômetro, 1,5 quilômetro num pau-brabo, você vai encontrar uma mesquita dos muçulmanos. E você vai encontrar escolas gigantes dos muçulmanos, recrutando toda aquela juventude, meninos e meninas, para o islamismo. Sabe quem é que está batendo de frente com eles lá? Algumas igrejas brasileiras. Igreja Universal, Igreja Mundial. Foi as únicas 2 igrejas que eu vi lá. Mais nada. Sabe por que tem essas igrejas lá? Porque tem um povo que está aportando. Ai, pastor, mas os homens lá tomaram as igrejas lá agora. Lá. Algumas sim, mas a grande maioria está lá, pregando o evangelho de Cristo. E nós chegamos lá com uma equipe de 8 pessoas e fizemos 15 dias de culto diante das nossas forças. Mas o que é 15 dias de culto num país que está sendo tomado pelo islamismo? Mas nós não tínhamos condições.
Mas deixa eu contar para você. Você lembra daquele pastor que pregou no sábado da campanha aqui, o pastor Sidney? Quem lembra do pastor Sidney? Então, o pastor Sidney era pedreiro aqui no Brasil. E ele não é o pastor presidente da igreja dele, é um pastor auxiliar. Ele falou para mim: pastor, já fazia 1 ano que eu não pregava, aqui que eu preguei agora. Mas sabe qual que é o dízimo dele lá na igreja, irmãos? É R$1 milhão por mês. Ele dizima 1 milhão por mês, e de vez em quando entra um dinheirinho extra. E sabe o que está acontecendo com a igreja deles? Eles estão invadindo o Brasil e o mundo, porque tem condições para chegar e comprar, para chegar e fazer acontecer, para enviar missionários, para plantar, para ter programa de televisão. E alguém diz assim: mas e nós? E nós não podemos perder. Nós também vamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não daria um rebanho para Jacó antes que ele soubesse administrar e cuidar de um rebanho. Se algo veio à tua mão e faliu, e não funcionou, irmão, pode ter certeza, talvez não estivéssemos preparados para aquilo. Talvez não era a hora, talvez não era o momento, mas o mais provável, eu não estava preparado para dar seguimento naquele negócio. E alguém pode pensar: não, mas é por culpa do governo, é por culpa daquilo, é porque a situação está difícil. Irmão, do teu lado tem alguma pessoa, tem alguém que faz exatamente o mesmo que você faz, só que está prosperando e você não. Daí não pode. Tem alguma coisa que não está certo. E eu quero encerrar com vocês contando algo, irmãos. Num desses países que nós visitamos na África, na hora do almoço a gente foi para fora do ambiente, e a senhora ali que foi preparar o nosso almoço, ela pegou uma chapa de zinco, sabe essa chapa de zinco? De cobertura, toda enferrujada, que já tinha sido usado para limpar e esquartejar alguns frangos antes, mas ainda estava cheio de cocô de galinha, de sangue velho, aquela chapa toda suja, enferrujada. Ela pegou uma galinha, já cortou ali, já esquartejou e já limpou daquele jeito, em cima daquela chapa horrível, e colocou numa água suja, e preparou para nós com a maior alegria, e com todo o amor do seu coração. E estava horrível o gosto, mas a gente com medo de pegar alguma coisa que não prestasse, que nós estávamos comendo um negócio muito do esquisito, muito estranho. O papo estava cheio de milho ainda e de outras coisas. Irmão, presta atenção. Sabe o que é triste disso? É que aquela senhora, ela não sabe fazer diferente. Ela acha que ela estava arrasando. Para ela, uau, servia um frango. Garanto que ela chegou para as vizinhas e falou: fulana, chegam uns brasileiros aí, serviu um frango para eles. Tem que ver. Não é triste isso? Sabe, aquela mulher, ela só vai mudar se alguém chegar para ela, irmão Valdez, e falar assim: minha filha, deixa eu te mostrar um outro jeito de fazer. Essa chapa não dá para usar mais, está tudo enferrujada. Pode contaminar a comida, cocô de galinha junto aqui não vai dar certo. Vem cá, vamos pegar um lugar limpo, vamos lavar, vamos pegar uma panela bem limpinha, vamos ferver a água e ensinar a pessoa a fazer. Se não ensinar, ela vai continuar fazendo daquele jeito, e ela não percebe que está errado. Você está entendendo? Você já parou para pensar que talvez eu e você estejamos fazendo alguma coisa tão errada
E alguém que está no nosso lado, que faz o mesmo que a gente faz, está prosperando, está avançando, e ele olha para nós e diz assim: coitado, olha o jeito que ele está fazendo, por isso que não dá certo. E você pergunta: mas eu dizimo, mas eu oferto, mas não funciona, por que não funciona? Está fazendo errado. Está fazendo errado, por isso que não funciona. E o triste é que nós não conseguimos perceber por nós mesmos, a menos que alguém nos ensine e nos diga: não é desse jeito. Nós saímos dessa família e fomos para o top daquele país, mas o top daquele país é terrível. Quando eu digo top, é top, porque no mesmo prédio, são duas colunas de prédio, assim, duas torres. Nós estávamos numa torre, na outra mora o presidente da república. Nós estávamos nessa torre. Uma cozinha grande, uma mesa bonita, e a senhora que foi preparar a nossa comida, acrocada no chão, com a comida toda no chão, preparando a comida no chão. Mas ela não está vendo a mesa? Tá. Mas por que ela não usa a mesa? Cultura. Não é a cultura deles preparar no chão, mas é uma cultura errada. É uma cultura ultrapassada, é uma cultura que vai trazer doença, é uma cultura que não presta, que precisa ser quebrada. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente aprendeu de um jeito errado e não entende por que não funciona. E a gente fica na cultura, e a cultura atrapalha muito. A tradição atrapalha muito. A tradição atrapalha, irmãos. O próprio Senhor Jesus disse assim: essas coisas que vocês aprenderam por tradição dos vossos pais, coisas erradas, precisam ser mudadas. Eu vou dizer para ti, irmão, sabe aquela pessoa que foi trabalhar num restaurante onde era tudo sujo? Foi trabalhar naquele restaurante onde entra pouco cliente? Foi trabalhar naquele restaurante onde está tudo endividado? E ele chega lá e aquela coisa, tudo uma confusão. E aí ele sai dali e ele diz assim: vou abrir um restaurante. Como é que vai ser o restaurante que ele vai abrir? Exatamente do jeito que ele aprendeu. Vai ser tudo sujo, vai ser tudo bagunçado, porque aprendeu errado. A minha oração é: Senhor Jesus, muda, em primeiro lugar, a minha mente. Porque se o Senhor mudar a minha mente, se o Senhor trouxer pessoas para trazer luz à minha vida, eu poderei trazer luz à tua vida também. Eu poderei te orientar e dizer: não, meu filho, esse jeito que você está fazendo não funciona. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Nós precisamos de pessoas que nos auxiliem. Que o Senhor envie pessoa para nos auxiliar. Deus preparou para Jacó um homem chamado Labão, para ensinar ele a ser um pastor de rebanho de ovelha. Porque ele era filhinho do papai, e Isaac nunca se preocupou com ele. Deixa ele com a mãe, quer ficar com a mãe, deixa ele ficar aí, deixa ele ficar em casa. E ele precisou aprender para receber a bênção. Estamos juntos, irmãos? Eu quero fazer umas leituras contigo para nós encerrar. Veja só, Jacó. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 30, e o versículo 43. Diz assim, Gênesis 30, 43. Coloca para mim ali, filha. Gênesis 30, 43. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Sabe quantos anos se passaram aqui para que Jacó chegasse nesse ponto? 20 anos. 14 anos ele trabalha por Raquel. Na mente dele, ele está trabalhando por aquela meta. No plano de Deus, Deus está preparando ele para ter o seu rebanho. E agora, 14 anos depois, Deus diz assim: agora em 6 anos, vai explodir. E em 6 anos,
Jacó, cheio do Espírito Santo, dizimista, com 2 esposas agora, uma feia e uma bonita, e agora ele se torna o quê? Cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Esse é Jacó. Vamos olhar o pai dele, Isaque. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Gênesis 26 e 12. E semeou Isaque naquela mesma terra. Diga comigo, mesma terra. Antes de nós terminar essa leitura, deixa eu explicar para você por que o texto diz mesma terra. Porque Isaque, sendo filho de Abraão, sendo filho do amigo de Deus, a terra passou por uma grande seca, e a palavra diz, e havia fome na terra, e a fome tocou a casa de Isaque também. E Isaque, como todos os outros estavam fazendo, descendo para as terras do Egito, Isaque diz, eu vou para o Egito também. Só que antes de ir para o Egito, ele lembrou, papai sempre orava e consultava a Deus, então eu vou consultar a Deus, vou derramar azeite. E ele prostra o seu joelho e ora, e quando ele está orando, Deus diz para ele assim, não precisa descer para a terra do Egito, planta na terra que você está. Presta atenção, tem gente que fica pulando de emprego, tem gente que fica mudando de cidade. Aí não estava bom no Rio Grande e veio para Santa Catarina. Não está bom em Santa Catarina, vai para o Paraná. Não estava bom em Cuba, veio para o Brasil. Não está bom no Brasil, vai para os Estados Unidos. Não é o lugar. É com quem você tem aliança. É se você tem meta, projeto, persistência e trabalho duro. Grava isso no teu coração. E semeou Isaque naquela mesma terra, porque Deus falou para ele, semeia aí mesmo. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Presta atenção, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Sabe o que é os filisteus invejar Isaque? É motivo de glória para Deus. Sabe o que não agrada ao Senhor? É quando a gente olha para uma boate aí, para uma casa de shows gigante, e esses dias eu estava andando aqui na BR, eu vi que abriu uma nova agora ali perto de Biguaçu, uma casa de shows gigante. Lá no sertão do Imaruim tem uma casa de shows gigantes. Do lado direito aqui da 101 tem uma, do lado esquerdo tem outra, casa de show, onde as pessoas vão lá cantar. Se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. É isso que eles cantam lá. É isso que eles cantam lá. Adultério, prostituição, tudo que não presta, traição, ódio, maldade, tudo que há nessas casas de show gigantes que tem aí. E aí eles olham para a igreja de Cristo, como nós, se ralando para pagar aluguel. E aí é nós que estamos invejando os filisteus, quando deveria ser o contrário. Deveria nós ter uma igreja aqui, 5, 10, 15 vezes maior do que essas casas de show, para que esses donos de casa de show passassem e falassem, meu Deus, olha o tamanho dessa igreja, o que é isso? O que é isso? É o Deus que nós servimos, é o nosso Deus. Porque aqui Jesus cura, aqui Jesus salva, aqui Jesus restaura casamento, aqui Jesus batiza com o Espírito Santo, aqui Jesus cura o canceroso, e aqui nós estamos caminhando para a glória. Aleluia. Eu creio que os filisteus vão nos invejar. Eu creio nisso. Pastor, por que você crê? Porque a palavra diz assim: aquele que tem meta, aquele que tem trabalho duro, aquele que é dizimista, aquele que derrama azeite,
as bênçãos do Senhor virão sobre ele. Creia isso na tua vida. Nós falamos de Jacó, falamos de Isaac, e vamos falar do avô de Jacó agora, de Abraão. Gênesis capítulo 13 e o versículo 2. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Não sei se você percebeu, Abraão, amigo de Deus, rico em prata, ouro, gado. Nós olhamos para o seu filho Isaac, enriqueceu-se, prosperou em um ano abundantemente, teve rebanhos, teve riquezas. Aí nós olhamos para Jacó, teve riquezas, prosperou. E alguém diz assim, e o que eu tenho a ver com isso? Abra Gálatas capítulo 3 e o versículo 9. Diz assim, Gálatas 3 e 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Abençoado juntamente com Abraão. A bênção de Deus para Abraão, ela é de geração em geração. Agora presta atenção, Abraão, Isaac e Jacó, eles tiveram um chamado para a salvação, eles tiveram um chamado para manifestar o poder de Deus, e eles tiveram um chamado para manifestar o vitupério de Cristo. Abraão, Isaac e Jacó, a história deles apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e o resultado disso se manifesta em Jacó. Eles tinham um chamado para implantar o reino de Deus, e os três foram muito ricos em gado, prata e ouro. Esses três tinham as promessas, tinham azeite e eram dizimistas, os três. Porém, dos três foi exigido meta, trabalho, persistência e estratégia. Você compreendeu? Todos eles de arrancada já eram cheios do Espírito, levavam azeite. Todos eles já de arrancada eram dizimistas, tinham fechado aliança. Essa foi a primeira parte, a parte espiritual. Mas a partir daí, Deus exigiu deles meta. Qual é a tua visão? Abraão tinha uma visão, Isaac tinha uma visão, Jacó tinha uma visão, e trabalharam duro para que isso acontecesse. E eu digo para você, você também tem a presença do Espírito Santo, você também é dizimista, já fechou aliança com Deus, e Deus pergunta para você hoje, qual é a tua visão? Qual é a tua meta? Vai terminar 2022 como? Do jeito que tá bom. Não. Você precisa crescer. Você precisa terminar 2022 com 2 pensamentos. Eu vou te dar 2 visões agora. A primeira, dobrando as tuas entradas. Dobrando as tuas entradas. Essa é a primeira visão. Pastor, eu ganho 4 mil por mês. Termina com 8. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Não sei, te vira. Só estou te dando uma visão. Pastor, e qual que é a segunda visão? Uma alma para Cristo. Você precisa terminar o ano 2022 e chegar aqui e dizer, pastor, esse aqui eu ganhei para Jesus. Essa família eu ganhei para Jesus. Fica de pé, igreja do Senhor Jesus. Tem alguma ovelhinha que quer engordar aqui? Amém?
Aleluia. Não é esse engordar que eu estou falando, seus gordos. Chegar pertinho de vocês, irmãos amados. Igreja amada e querida do Senhor Jesus. Não pense você, de maneira alguma, que o teu pastor quer te ofender ou te entristecer. O desejo profundo do meu coração é saber como que eu posso fazer para tirar você do ponto de estagnação, do ponto em que você está engessado, que você está oprimido, angustiado, e te levar para um ponto de liberdade, de crescimento, de avanço, de prosperidade. Porque isso não é plano meu, isso é plano do Senhor. Quando a gente estuda a palavra de Deus, você não vai encontrar ninguém que era ricão, que era abençoadão, e Deus disse assim: vem cá, vai ficar sem nada, vai ser pobrezinho. Você não encontra isso. Você vai encontrar gente que era pobre, gente que era miserável, e Deus toma e começa a prosperá-lo, e começa a colocá-lo em lugares altos. E alguém vai dizer assim: pastor, mas isso era no Antigo Testamento. Então eu vou falar para você, antes de nós orar, do Novo Testamento. Um certo jovem rico, a palavra diz que era um jovem rico. Ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor diz assim: guardas a lei? E ele diz: desde a minha infância. E o Senhor diz: que bom. E a palavra diz que o Senhor Jesus amou aquele jovem, porque havia uma certa sinceridade no coração do jovem. E o Senhor diz assim: então, só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que o jovem baixou a cabeça, se entristeceu, deu as costas para Jesus e foi embora. Porque tinha muitas propriedades. E aqui muitas pessoas se perdem nesse texto, porque não leem o resto. E o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz assim: bah, que difícil que um rico se salve. É mais fácil passar um camelo pelo olho da agulha do que um rico entrar no céu. E aí Pedro se achou o camarada mais pobre do mundo, mais miserávelzinho. Pedro rápido diz assim: Senhor, e nós? Ele estava cheio, ele estava se achando. Falou: e nós, Senhor, que deixamos tudo, o Senhor sabe. Lembra que eu tinha o barco de pesca lá, e eu larguei tudo, aqueles peixes, tudo para te seguir. Ele achou: agora eu não tenho nada, vou entrar no céu. O Senhor olha para ele assim: ei Pedro, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não tem ninguém nessa terra, nessa vida, que tenha deixado pai, mãe, irmãos, campos, casas, que não receba nesta vida 100 vezes mais, e depois a vida eterna. É o que está escrito na palavra de Deus. E aí Pedro e os demais compreenderam que tudo o que eles deixaram para seguir a Cristo, Cristo daria 100 vezes mais, e que eles não seriam nem miseráveis, nem pobres. E aí eles caíram na real, e eles falaram assim: então quem poderá se salvar?
E Jesus diz assim: o que para o homem é impossível, é possível para Deus. E eu vou interpretar para você. Porque Pedro tinha deixado tudo. E o Senhor diz: você vai receber 100 vezes mais. Mas Pedro carregava no seu bolso ainda um anzol. E aquele anzol significava que ele não dependia de Jesus, mas que ele dependia da pesca. Ele tinha deixado tudo aparentemente, tinha deixado a sua empresa de pesca, deixado os seus barcos, as suas redes, para seguir a Cristo. Mas por via das dúvidas, eu tenho um anzol aqui no meu bolso, se o Senhor não der conta do recado, eu mesmo vou lá e pesco. Aí ele percebeu, e os discípulos perceberam, que o problema não é ter riquezas, o problema é confiar nas riquezas e não em Deus. Então, quando você vê um irmão que perde o seu emprego, e ele desespera, tem gente que desespera, perdeu o emprego, no mesmo dia já me liga: pastor, perdi o emprego, me mandaram embora, pastor, eu tenho criança pequena. Eu digo: calma, meu irmão, o mesmo Deus que te sustentou com emprego, te sustenta sem emprego. Tem gente que tem uma miséria, um empreguinho desse, que ganha um pouquinho assim, e toda a sua confiança está naquilo, está agarrado naquele empreguinho. E tem um empresário que é ricão, que é poderosão, mas que a sua confiança está em Deus, não está naquela riqueza. E é isso que Deus está falando para nós hoje. É isso que Deus está falando hoje. O Senhor quer que você confie nele e pare de fazer corpo mole. Estabeleça uma meta, trabalha duro, projeta a tua vida para frente. Projeta a tua vida e diga assim: vou avançar. Vou avançar, eu vou crescer, eu vou prosperar. Encerrando com o irmão Marcelo e a irmã Sheila, aqueles que pediram cestas básicas, 2 apartamentos, casa na praia, 3 apartamentos, casa na praia, loja. Eu lembro quando andava com aquela Kombi podre, depois melhorou para um Fiorino podre, pegou fogo naquele negócio, me ligou: pastor, pegou fogo no negócio aqui. Mas tinha uma meta, tinha um projeto, tinha uma meta, tinha um projeto, trabalho árduo, fidelidade com o Senhor. Igreja amada do Senhor Jesus, você quer ver uma coisa? Porque tem alguns incrédulos aqui, alguns que estão assim: o que é isso? O que é isso? Tem gente que você está devendo 500 mil reais, é capaz de fazer voto, e chora, e jejua: Senhor, me ajuda a pagar essa dívida, Senhor, me ajuda, eu preciso. Eu vou diminuir o preço, porque 500 para alguns está muito alto, vou colocar 50 mil. Está devendo 50 mil, está desesperado, ora, jejua, e faz promessa, e faz voto. Mas se está zerado, se tem 5 mil na conta, não ora e nem jejua, nem faz meta e nem projeto para ter 50 mil. Acha até que é pecado. Ai meu Deus, como é que eu vou pedir para ter 50 mil? Como é que eu vou projetar para ter 50 mil na conta? Ai, que terrível. Mas para pagar a conta, daí pode. Irmão, projeta para frente. Projeta para frente. Pastor, o senhor teve que me emprestar 100 reais ali para fazer, não importa. Eu te emprestei aquele dia, mas lá na frente você vai dizer assim: pastor, está aqui, ó, agora o meu dízimo é 2 mil.
No outro ano, pastor, agora o meu dízimo é 3 mil por mês. Se eu fosse contar os testemunhos aqui de irmãos que estão me olhando, você ia ficar apavorado. A irmã hoje me contou, irmã Cleusa, início da campanha, eu quero finalizar esse mês com 50 mil reais. Parece muito para você? Pois é, a irmã fez o propósito. Aí hoje ela veio contar, pastor, fechei 50 mil. O outro irmãozinho que andava de a pé aqui, outro irmãozinho aqui da igreja, hoje dizima 8 mil reais. Dizima 8 mil, todo mês eu posso contar com 8 mil dele. O ovelhinha gordinha. Mas o Senhor quer engordar outros aqui. É fiel, extremamente fiel. Tem compromisso com Deus? Demais. Tem azeite? Tem. Então não desanima. Então não desanima. Tinha uma meta, né, irmão Jorge? Levantar daquela cadeira que não conseguia levantar. Coluna travada. Não, eu vou no culto. E é o dia do meu milagre. Ninguém chegou e pôs a mão nele. Só o Senhor Jesus mesmo, andando no meio da igreja, foi lá e tocou, levantou, andou. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. O ministério vai subir ali para louvar. E eu queria que você examinasse um pouquinho a tua vida. Examina a tua vida. Como está a tua situação? Como está a tua situação, irmão? O Deus que você serve é o Deus da fartura. Um dia um parente meu me visitou e os mosquitos comeram nós de noite. E de manhã ele falou assim, ô Nai, por que você não compra um veneninho para mosquito? Eu olhei para ele, só fiz assim. Aí eu fiquei pensando, se eu comprar o veneno, daí eu não tenho dinheiro para comprar o leite da minha filha. Porque eu não tinha dinheiro para comprar o veneno, eu comprava leite ou eu comprava veneno, então eu achei melhor comprar o leite. Verdade. Um dia eu adoeci e fiquei 2 semanas sem trabalhar. E o Joelso também. E aí quando a gente estava melhorzinho, já não tinha mais comida em casa. E era a festa dos aniversariantes da igreja. E tinha uma mesa parecida com essa e estava cheia de salgadinho e de refrigerante. E eu cheguei para a pastora e falei assim, pastora, deixa nós servir aqui na mesa? Ela falou, não precisa, cada um se serve. Eu falei, não, mas deixa nós colocar o refri ali. Ah, querem servir? Sirva. Mas a ideia era outra, irmãos. Nós ficamos atrás da mesa, eu e o Joelso. E quando o refri tinha um restinho assim, nós já colocava aqui debaixo da mesa. Quando o pratinho de salgadinho estava esvaziando, nós pegava e já colocava aqui. Porque não tinha nada para comer em casa. E aí levamos e passamos uns 3, 4 dias comendo aquele resto. Coisa boa. Depois nós falamos para a pastora, e a pastora falou, mas por que vocês não me avisaram que estavam sem nada? Ficamos com vergonha. Quando nós chegamos aqui há 12 anos atrás, irmãos, nessa cidade, de a pé. Aí eu e a Ana, nós calculamos a comida do mês. Tinha que ser 1 colher de arroz, 1 colher de feijão, meio ovo, porque senão quando chegasse o final do mês nós não ia comer nada. Então a gente colocou bem certinho. E para dar uma animadinha, tinha o Miguelito ali que vocês conhecem, mas era só um carrinho ainda. Então no dia que nós recebíamos o nosso salário, nós ia lá e dividia o cachorro quente mais simples, nós dividia um e dividia uma latinha de coca.
Mas Deus mudou a história. Esses dias um rapazinho esteve lá em casa e ele falou: nossa, a mesa do pastor é farta. Eu falei: é mesmo. E eu vou dizer para você, se você está em grande luta, o Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer te prosperar, quer te abençoar. Esqueça do passado. Mas é que eu fazia assim, dava certo, eu fazia não sei o que, dava certo. Daqui para frente, diga: Senhor, me dá uma ideia, me dá um projeto, derrama azeite, peça que os céus se abram, e que você tenha a visão, e que o Senhor te fale, que você possa fazer com Ele uma aliança. Adore ao Senhor Jesus, e você entra em aliança com teu Deus, aí começa a conversar com o teu Deus. Tem irmãos aqui na igreja que eu desejo tanto que Deus abençoe, porque eu sei da sua fidelidade. Quando eu olho para o boss, quando eu olho para a tia Simone, eu digo: Deus tem misericórdia. Quando eu olho para o Josias, eu digo: o Senhor tem misericórdia. Quando eu olho para o Edgar, eu digo: o Senhor tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, mostra-nos o caminho da bênção. Mostra-nos o caminho da bênção. Adore, filha, adore. Alabará.